Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o calor superficial e sobre alguns dos principais recursos que a gente viu de calor superficial, tá? Então, quando a gente fala em calor superficial, a gente tem que é um calor que vai atuar nas primeiras camadas de pele. Então, aqui eu fiz um desenho só para um esqueminha, só para mostrar isso. Então, a gente tem o osso, a gente tem o músculo, aí a gente tem aqui o tecido adiposo, né? E a gente tem a pele mais externamente. Então, o calor superficial ele vai trabalhar nessa área aqui, né? Então a gente tem recursos que vão atuar nessas camadas mais superficiais, né? E uma coisa interessante dessas camadas superficiais é que aqui a gente tem os receptores cutâneos. Receptores cutâneos. Então, sempre que a gente pensa em calor superficial, né, se a gente for pegar como exemplo infravermelho, né, a gente tem um aquecimento dessa região aqui, né, por radiação, a gente já vai ver, que vai fazer com que eu tenha ativação desses receptores cutâneos, né, que receptores são esses? Né? Como eu estou falando de calor, a gente vai ter ativação dos receptores térmicos, ou seja, dos termorreceptores, né? E aí, ativando esses termorreceptores, a gente tem até aquela teoria das comportes, que gera analgesia, né? Uma outra coisa que eu também tenho com esse calor superficial é o aquecimento da região. Então, eu vou ativar receptores, eu vou aquecer a região, né? Quando eu aqueço a região, eu aumento a circulação sanguínea, eu melhoro o fluxo sanguíneo ali, né? Eu melhoro a circulação. Eu também tenho vasodilatação, que é um dos motivos para melhorar a circulação, vasodilatação. Posso promover um relaxamento, né? Aí dependendo do recurso, da duração, posso promover um relaxamento local e também, né, do sistema nervoso central. Então, tudo isso só ativando, atuando nessas camadas mais superficiais de pele. Então, a gente tem os receptores sendo ativados, a teoria das comportas acontecendo para promover a analgesia, né, que é um dos principais objetivos quando eu utilizo, por exemplo, o infravermelho, né? Então eu tenho analgesia através daquela teoria das comportas que a gente já falou, e aquecendo a região melhora a circulação, né? Tenho vasodilatação, tenho relaxamento muscular, né? Eu também melhoro em relação ao músculo, né? Eu melhoro a condução nervosa, então eu aumento a condução nervosa, certo? O meu músculo ele se contrai de uma forma mais eficiente. Então tudo isso aqui são efeitos fisiológicos que a gente viu, né, de modo geral, só relembrando aí um pouquinho deles no calor superficial. E aí dentro disso a gente tem um recurso que a gente viu, né, muito utilizado, que é o infravermelho. Infravermelho, tá? Antes da gente falar do infravermelho, vamos só relembrar alguns conceitos aqui em relação a essa geração de calor, tá? Alguns conceitos. Quando a gente fala desses recursos, né, a gente tem que eles vão aquecer os locais com base em 3 princípios, né? Então a gente tem que o calor ele pode ser feito por condução, por convecção ou por radiação, tá? São 3 formas que a gente tem de gerar calor. Por condução é quando você tem o contato direto de um determinado material com a sua pele. Então, se a gente for pensar que eu tenho uma mão, né, um braço, eu coloco a bolsa térmica ali, né, eu coloco aqui uma bolsa térmica direto em contato com a minha pele, e aí o calor ele vai ser conduzido através da pele, certo? Convecção, eu tenho que o calor ele é transmitido através da água. Então eu pego um recipiente lá, né, coloco esse recipiente, cubro ele de água, e aí vamos supor que eu coloquei no fogo, né, para esquentar. Vai esquentar esse recipiente, eu vou lá e coloco a mão dentro. Aí a gente tem um calor sendo transmitido por convecção. Então nesse caso aqui a gente tem a água transmitindo esse calor para o membro ali, enfim, para a região. E por radiação é o próprio infravermelho, né? Então eu tenho um aparelho, um determinado aparelho, né, que vai irradiar, né, o calor até uma determinada área. Beleza? Deixa eu fazer essa mão mais bonitinha. Então basicamente é isso, tá? Então a gente tem esses 3 conceitos. Condução, quando eu tenho um contato direto, né, com a pele. Convecção é quando eu tenho esse calor sendo transmitido através da água. E radiação é quando ele é irradiado, como no caso do infravermelho. E aí no infravermelho a gente viu que... O que é o infravermelho? O infravermelho ele transmite energia a partir de uma luz, né? Então ele é uma onda de luz, ele é um raio específico de luz, né?
Então, mais ou menos assim, infravermelho. Então, ele vai transmitir energia através da luz, tá? Então, a luz, ela é um princípio físico, ela é mais ou menos assim, né? Imagina que a gente tem várias cores, né? Como se fossem vários comprimentos de onda. O infravermelho é o quê? Você pegou uma onda específica, né? Você isola essa onda específica, e aí o infravermelho ele irradia essa onda específica que foi retirada lá, né? E assim ele gera calor, tá? E aí assim o infravermelho vai aquecer um determinado tecido. Então vamos usar aquele mesmo exemplo lá. Desenhar aqui uma pessoa, né? Lembrando que eu não sou, nossa senhora. Vou tentar desenhar bonitinho, né? Porque... Lembrando que o objetivo não é ser bonito não, tem que ser didático. Então, importante vocês entenderem o objetivo geral aí, a ideia. Nossa, vai estar feio demais, né? Enfim, perdoem pelo desenho, mas é isso. Então aqui a gente tem o nosso aparelho, né, o nosso infravermelho lá da clínica, e aí a gente vai utilizar uma determinada região. Vamos supor que a gente vai usar aqui nessa área, né, no tronco. Essa área aqui a gente não pode usar, né? Então onde que eu não vou usar infravermelho? Coração, né? E próximo à cabeça aqui, porque eu tenho o sistema nervoso central. Então nessas regiões aqui é proibido eu usar infravermelho, certo? Mas vamos supor que eu quero usar o infravermelho no ombro do meu paciente. Como que eu vou colocar esse infravermelho para ele atingir o ombro do paciente? Primeira coisa que a gente viu que é extremamente importante da aplicação. O infravermelho, né, ele vai irradiar essas luzes aí de calor, certo? E aí a gente tem alguns fenômenos físicos que acontecem. Um deles é a reflexão, ou seja, essa onda vem, ela vai bater aqui no ombro, vai voltar, né? E ela vai refletir, parte dessa onda vai refletir. Então, parte dessa onda vai ser refletida, reflexão. Então, ela vem e ela volta no mesmo sentido que ela veio. Por isso que é importante a gente colocar o infravermelho de uma forma perpendicular. Então, a aplicação do infravermelho, ela sempre vai ser perpendicular, certo? Por quê? Para a gente ter essa reflexão. Outra coisa que acontece é a refração. O que é a refração? A refração é a quantidade de calor que ela é perdida. Então ela bate lá e ela é perdida, ela vai para outra direção. Isso aqui a gente chama de refração, certo? Então imagine isso aqui, ó, tá? Vamos supor que eu estou colocando aqui, eu vou colocar o infravermelho. Fazer o infravermelho aqui, né? Então estou fazendo infravermelho aqui nesse determinado tecido. Aí eu tenho reflexão, aqui está perpendicular, bateu e voltou. Aí eu vou fazer esse mesmo infravermelho em outro tecido. Eu vou aplicar ele de forma não perpendicular. O que vai acontecer aqui com essa onda? Vamos supor que eu aplico o infravermelho aqui. Não, nesse mesmo tecido, mas eu vou aplicar o infravermelho de uma forma diferente. Como é que eu estou tentando bolar um jeito? Aí, agora foi. Então, se eu aplico o infravermelho aqui, o que vai acontecer? Essa luz ela vai bater e aí eu vou ter mais refração e a reflexão ela vai ser contrária. Então, lembra que a luz ela reflete? Então, parte vai, bate e volta. A outra parte é a refração. Então, quando eu aplico o infravermelho numa diagonal, eu tenho mais perda de calor. Então, aqui é o infravermelho no sentido diagonal e aqui perpendicular. Então, o infravermelho perpendicular, o calor que eu absorvo é maior, então eu vou absorver mais calor, eu tenho mais calor absorvido. Quando eu aplico no sentido diagonal, eu tenho menos calor absorvido, porque eu vou ter uma refração maior. Então, só em relação ao ângulo que você vai colocar o infravermelho, a gente sempre coloca ele perpendicular ao ponto que a gente quer atingir, beleza? Por conta desses fenômenos aqui. Porém, a reflexão e a refração, elas correspondem a mais ou menos em uns 5% desse calor produzido pelo infravermelho, né? Então, a gente tem aqui que cerca de 95%, né? Então, esse tecido aqui ele vai absorver 95% do calor. Então, a gente vai ter uma absorção de 95%, ou seja, a maior parte do calor vai ser absorvido pelos tecidos, beleza? Parte vai ser perdida, mas a maior parte é absorvida pelo tecido.
Em relação a essa refração aqui e a absorção, né, tecidos mais escuros e tecidos claros, né, a gente tem uma variação. Os tecidos claros eles vão refletir mais, então a gente tem menos absorção, consequentemente a gente precisa deixar por mais tempo. Os tecidos escuros eles têm menos reflexão, eles absorvem mais, tá? Então a gente costuma deixar o infravermelho menos tempo, então você tem mais absorção e aqui você tem menos absorção. Por quê? Porque o tecido claro ele vai refletir mais, né? A gente vai ter mais perda de calor e o escuro não. Então o escuro vai absorver mais do calor. Então basicamente é isso que a gente precisa entender em relação à física, né? E desse infravermelho. E aí a gente viu lá, né, em relação à aplicação, a gente aplica o infravermelho, o tempo médio, né, ele vai variar bastante, mas a gente viu lá de 8 a 10, chegando até 20 minutos, né? Na aula prática a gente fez por 20 minutos, mas 8 a 10 você já começa a ter uma variação da temperatura, tá? Uma coisa importante é o que? A temperatura do tecido. Eu tenho que marcar a temperatura, eu tenho que analisar para ver se está tendo variação. Então, para mim ter um efeito desse infravermelho, esse tecido ele precisa chegar a 40, precisa estar entre 40 e 45 graus. Então, é importante a gente ter um termômetro para marcar, né, para avaliar se esse tecido está mudando ou não de temperatura. Então, é importante o uso de um termômetro, daqueles termômetros digitais, para a gente ver se a gente está atingindo o efeito térmico de 40 a 45 graus. Tá? Porque se eu não tenho o tecido chegando a essa temperatura, o infravermelho não faz efeito. Uma coisa que a gente viu, né, é que se eu tenho lá, por exemplo, eu vou aplicar no braço, aí eu vou e coloco um pano por cima do braço, né, coloco uma toalha. Eu vou lá e faço meu infravermelho. Quando eu aplico, né, esse infravermelho aqui, a quantidade de calor que chega na pele é menor. Então, a pele ela não chega a esses 40, 45 graus. Então, você aplicar o infravermelho em cima de uma toalha, mesmo que seja uma toalha úmida, né, faça com que você tenha uma diminuição da eficácia do infravermelho. Então, o correto é que o infravermelho ele seja aplicado direto na pele. Tá? Então, você vai aplicar o infravermelho direto na pele da pessoa. Tá? E aí, como é que eu regulo a intensidade? Tá? Então, intensidade. Para me deixar o infravermelho mais forte, eu aproximo. Para me deixar ele mais fraco, eu distancio. Então, a intensidade ela é dada pela distância do infravermelho, certo? Então, a gente viu lá na prática, quando você aproxima o infravermelho, esquenta muito. Quando você distancia, fica mais fraco, né? A intensidade fica menor. E em relação à área também, quando você aproxima, você consegue isolar mais a luz. Quando você distancia, você abrange uma área maior. Beleza? Então, isso a gente também tem que levar em consideração, a relação da intensidade. E os efeitos do infravermelho a gente viu, né? Então, quais são os benefícios do infravermelho? Né? Quais são os efeitos que ele causa? Então, como os principais efeitos do infravermelho, a gente vai ter o aquecimento da região, tá? Porque é um recurso térmico, então ele vai aquecer, né? A partir desse aquecimento, a gente tem a vasodilatação. Uma coisa legal do infravermelho é que por conta dessa vasodilatação a gente consegue ver a hiperemia do tecido, né? Ou seja, quando você começa a usar o infravermelho, né? Aqui a gente tem a aplicação do infravermelho, o tecido ele começa a ficar vermelho, né? A pele começa a ficar vermelha. Não é porque está queimando, é porque você aumentou a circulação ali. Tá? Então a gente tem essa hiperemia, que é justamente o aumento da circulação sanguínea, os vasos indo para a região. E aí a gente tem como efeito principal, né, a analgesia, que eu coloquei por último, mas é o principal efeito que a gente busca quando a gente usa o infravermelho. Então o infravermelho ele é importante para quê? Para promover a analgesia. E aí a gente viu que a gente pode utilizar o infravermelho no início de uma sessão, quando o paciente está com dor, ou no final de uma sessão, né? Mas é bem interessante você usar no início da sessão, porque você tem um aumento dessa vasodilatação, né? Você tem um aquecimento dessa região, uma analgesia, então prepara o paciente para uma sessão de cinesioterapia, por exemplo, e diminui a dor dele, tá? Então é muito legal. Em relação às vantagens e desvantagens, tá? Então aqui vamos colocar em cima. Então, vantagens do infravermelho. O infravermelho, uma das vantagens dele é que você pode utilizar em áreas grandes, né? Então a gente utilizou, por exemplo, na lombar,
é uma região grande, você consegue utilizar o infravermelho, né? É fácil de você observar os efeitos, então você consegue observar os efeitos do infravermelho, né? Um deles, por exemplo, é a hiperemia, e ele é um recurso de baixo custo, né? Não é uma coisa muito cara, não é uma coisa impossível para você ter na sua clínica, tá? E uma desvantagem dele é em áreas pequenas, né? Então, por exemplo, você vai usar o infravermelho numa mão, não compensa muito, né? Em um pé também não. Por quê? Porque é uma área menor e você vai ter muita reflexão e tal. Não é tão interessante, tá? Utilizar em áreas pequenas. Mas a vantagem dele é em áreas grandes, né? Você tem os efeitos e o custo é baixo. Beleza? Efeitos, aquecimento, vasodilatação e analgesia. E aqui um pouquinho dos princípios físicos que a gente viu, tá? Então, uma coisa que é importante, sempre que a gente fala de recursos térmicos, a gente precisa atingir essa temperatura aqui. Se eu não atingir 40, 45 graus, eu estou fazendo placebo, né? Se eu não atingir isso aqui, não tem efeito, beleza? Para mim ter efeito fisiológico, eu preciso atingir 40, 45 graus de variação de temperatura, tá bom? E aí a gente viu outros recursos também. Outro recurso que a gente viu foi a bolsa quente, né? A gente falou sobre ela, a gente não teve na prática, mas a gente falou sobre ela. Então, o que é a bolsa quente? A bolsa quente nada mais é do que literalmente uma bolsa, né, que você coloca ali, tem aquelas de gel e tem umas de água, né? Mas é uma bolsa de gel que você esquenta ela no micro-ondas e aí você coloca ela em contato com a pele, né? Você coloca aí direto. É um tipo de calor por condução que a gente viu, né? Então aqui, ó, o infravermelho, esqueci de colocar, mas ele vai emitir calor por radiação, certo? A bolsa quente, ela transmite calor por condução. E aí a bolsa quente é um recurso legal porque ela é de baixo custo, né? Então você tem um custo muito baixo, né? Então vamos colocar aqui vantagens, né, de você usar uma bolsa quente. Ela tem um baixo custo e ela é segura, tá? Por quê? É difícil você queimar o paciente com ela. Então você tira do micro-ondas, você vai medir a temperatura da bolsa. Então, para você utilizar essa bolsa, ela tem que estar a 40 ou 45 graus. Então você tem que ter essa bolsa a mais ou menos 40, 45 graus. Por quê? Porque o calor da bolsa ele vai passar para a pele, certo? Por condução, como a gente falou. Só que ao mesmo tempo a bolsa ela também perde calor para o ambiente, tá? Então ela é segura, é difícil você ter queimaduras. Então você coloca lá 45 graus, essa bolsa ela começa a perder calor para o ambiente e começa a perder calor para a pele. E aí ela vai esfriando, tá? E aí se essa bolsa chega, sei lá, 35 graus e tal, já não compensa usar ela. Então é importante você monitorar ela. Então, bolsa térmica, é importante você ter um termômetro. Para quê? Para avaliar se ela ainda está quente, se ela já esfriou, né? Por quê? O objetivo é você chegar a 40, 45 graus de temperatura nessa pele, para ter efeito fisiológico, senão não tem. Em relação ao tempo da bolsa quente, varia bastante, tá? Mas a gente coloca ali geralmente, você pode utilizar de 15 a 30 minutos, né? E a intensidade, um calor tolerável, né? Então você vai perguntar para o paciente se está muito quente, né? É um calor que ele consiga tolerar ali, nem muito quente, né? Apelando a ponto de derreter a pele do paciente, né? Mas ali entre 45 graus mais ou menos, né? Um calor tolerável ali, para você ter o efeito térmico. Uma coisa ruim é que às vezes é difícil de você monitorar, né? Uma desvantagem seria justamente isso, desvantagem, que é mais difícil de monitorar. Por quê? Como ela perde muito calor para o ambiente e ela perde calor para a pele, às vezes ela esfria muito rápido, né? Então, se você está num dia mais frio, está num dia mais gelado, ela vai esfriar muito rápido. E às vezes não dá tempo de você atingir aquele efeito térmico que você queria, tá? Então, tem que ficar ligado com isso também. E aí, um último recurso que a gente também viu foi a parafina, que é aquela que a gente faz uma luva lá, como se fosse uma vela, né? A parafina é como se fosse uma vela derretida e tal, né? E aí você faz uma luva lá, então você faz uma imersão, né? Tem lá aqui um baldinho lá com parafina. Aí você vai, coloca a mão lá dentro do negócio com a parafina. Nossa, que mão horrorosa. E aí você faz tipo uma luva, né? Você vai fazendo lá várias vezes e tal. Você faz uma imersão. Uma luva de parafina. E aí a parafina, né? A gente faz a luva
e deixa por 20 minutos, né, mais ou menos. E aí o que acontece? Ela vai aquecer ali a sua mão, ela aumenta a transpiração, né? A mão fica toda suada e ela também promove a analgesia, né, por conta desse aquecimento, ativação de receptores, né, enfim. E uma vantagem da parafina é que ela é muito boa quando a gente quer trabalhar em extremidades, né? Então ela é muito boa para trabalhar em extremidades, como por exemplo as mãos e os pés, tá? Principalmente as mãos. E desvantagem, a gente viu que ela não é tão viável, né? Porque você precisa ter uma parada para derreter a parafina, precisa ter um aparelho para isso, né? Às vezes incomoda, então ela é um pouco incômoda, né? Não é tão legal assim, tem gente que não gosta, eu por exemplo não gostei. E ela faz muita sujeira, tá? Então assim, é um recurso que a gente viu, eu acredito, mais por curiosidade mesmo, mas hoje em dia eu acredito que a gente não vai usar muito, tá? Agora esses dois aqui são bem interessantes, principalmente esse aqui, ó, infravermelho. Acredito que é o que a gente vai usar mais na clínica, tá? E aí a gente tem algumas indicações, né, para termoterapia de modo geral, né, para esse calor superficial. Então, indicações para o calor superficial, né, algumas principais aí. Fase crônica de lesão, né, vou utilizar calor, tá? Então, fase crônica de lesão. Às vezes o paciente chega com analgesia, chega com dor, né? Antes de uma sessão de cinesioterapia, eu posso aplicar o infravermelho, né, para aquecer essa região, para vasodilatar, para promover a analgesia, né? Então, em fase crônica de lesão, após a fase aguda, eu já posso entrar com calor. Então, fase crônica, dependendo do paciente, após 2 dias, né? Se eu estou falando de um idoso, um pouco mais, né? Uns 7 dias pelo menos, porque o metabolismo do idoso é mais lento, tá? E aí a gente tem o que? Aqueles efeitos que a gente já falou: vasodilatação, o aquecimento e a analgesia, teoria das comportas, beleza? E contraindicações. Então tem casos também que a gente não vai usar o calor superficial, certo? Nem o calor profundo, a gente não vai usar o calor, a gente não vai usar a termoterapia, porque pode ser que piore a lesão. Então isso aqui são as contraindicações. E aí de contraindicação, né, se eu falei que a gente vai usar na fase crônica, a gente não vai usar calor em lesão aguda, tá? Então, lesão aguda, ou seja, de 0 até 48 horas, mais ou menos, né, depende do tipo da pessoa, da idade e tal, mas de modo geral, de 0 a 48 horas a gente não vai usar calor, beleza? Porque é a fase que a gente tem inflamação. Ali, se você utilizar calor, você vai aumentar o edema, você vai piorar a lesão. Idosos e crianças, né? Idosos e crianças. Não chega a ser uma contraindicação, mas você vai evitar, tá? Por quê? Quando a gente pensa em sistema sensorial, né? Os idosos, eles têm um sistema sensorial em degeneração, ou seja, os receptores térmicos deles já não funcionam mais tão bem. Então, às vezes pode ser que o idoso ele não tenha tanta sensibilidade à temperatura. E aí você pergunta para o idoso, você vai lá, coloca o infravermelho, pergunta se está muito quente, ele fala, não, está tranquilo. Aí você vai lá e queima, porque a intensidade está muito alta, mas ele não percebe, tá? E a criança a mesma coisa, né? A criança ela não entende, né? Então, os termorreceptores da criança eles estão em formação, é o contrário do idoso, né? Eles ainda estão sendo formados. E a criança também não entende, né? Então, se você coloca o infravermelho ali, ela vai ficar se mexendo, ela vai querer ficar olhando para a luz, enfim, não é legal, tá? Então, é bom a gente evitar, beleza? Pacientes que tenham febre, tá? Então, se o paciente está em estado febril, primeiro que a febre, ela indica que eu tenho um processo, geralmente é um dos sinais cardinais, né? Pode ser um dos sinais cardinais de inflamação, então não é legal, né? Ela indica que tem algo errado. E se eu tenho febre e eu utilizo calor, eu posso esquentar ainda mais aí, piorar ainda mais essa febre, então não é legal, tá? Pacientes que têm câncer, né? Não é interessante, por quê? Por conta da vasodilatação, né? Então, se você aumenta a vasodilatação ali, né, você estimula aquela célula, você tem mais nutrientes chegando, então você pode aumentar a proliferação dessas células cancerígenas, né? Não tem evidência ainda sobre, eu acho, mas pode também causar como é que fala? Pode fazer uma proliferação para outras áreas, né? Tem um nome para isso, agora me fugiu, metástase, né? Então você pode ter uma metástase, então não é legal, tá? Então o paciente com câncer ali, tratando e tal, não é tão interessante. Pacientes com alteração de sensibilidade,
né? Então, paciente que tem, às vezes, alguma doença nervosa, né, que relaciona ao sistema nervoso central, que tem alteração de sensibilidade, né? Um que a gente acabou de falar que tem alteração de sensibilidade é o idoso, né? Então, o idoso, eu vou evitar usar calor por conta dessa alteração de sensibilidade. Porque se ele não tem sensibilidade, né, a calor e frio, eu posso queimar esse paciente, tá? Pacientes com doenças cardíacas, tá? Por quê? Dependendo do lugar que eu uso, né, a gente pode ter uma vasodilatação ali local, pode aumentar a pressão arterial desse paciente, né? Aumentou a vasodilatação, você pode aumentar a pressão arterial em alguns casos, né? Às vezes não é tão interessante. Pacientes que têm varizes, né? Porque a varize é o quê? É o rompimento de vasos sanguíneos, né? Então, se eu uso um paciente que já tem essas varizes, pode ser que eu aumente, que eu piore esse quadro, né? E aí eu também não vou utilizar em feridas abertas, né? Isso é óbvio. Em quadros infecciosos, também não vou utilizar. E acho que é mais isso, tá? Então, assim, contraindicação de calor, né? Que a gente tem que lembrar. Vou grifar aqui alguns principais. Então, se fosse para lembrar, né? As que a gente não pode esquecer: lesão aguda, né? Febre, importante. Pessoas que têm alteração de sensibilidade. E aí entra criança e idoso, certo? Varizes, doenças cardíacas. Então, praticamente todos, né? Mas esses aqui também. Então, câncer, feridas abertas, infecção. Mas é que eu diria que são os principais, tá? Então, lesão aguda, que é óbvio, tá? Então, a gente nunca vai usar calor numa lesão aguda, tá? É óbvio. Se tá com febre, óbvio também, não vou usar calor. Alteração de sensibilidade, também não, corre risco de queimar, tá? E é mais isso. Então, a gente viu um geralzão aí sobre o calor superficial, né? Algumas indicações, contraindicações. Um pouquinho dos recursos que a gente viu, né? Então, a parafina a gente testou lá na prática, né? A bolsa quente a gente não viu, mas a gente falou bastante sobre. Infravermelho, né, o principal que a gente vai usar mais, acredito eu, tá? E de modo geral, o que a gente precisa lembrar? Calor superficial. Então, calor superficial. Calor superficial. Vai ter uma variação, né? Então, em alguns recursos eu vou utilizar aí de 8 a 10 minutos, né? Como, por exemplo, infravermelho, eu vou utilizar ali entre 8 a 10 minutos, pode chegar até 20, né, dependendo. Mas, em média, de modo bem geral, a gente vai ter que o calor superficial, ele pode, dependendo do recurso, pode ser de 10 a 30 minutos de aplicação. Vai depender do recurso, vai depender da intensidade, vai depender da área, tá? Então, o tempo, ele varia bastante, tá? A gente tem que ficar muito ligado com o tempo e a intensidade, tá? Uma coisa que eu falei bastante lá nos princípios. Tempo e intensidade. Tempo e intensidade são sempre inversos, tá? Então, se eu aumento o tempo de aplicação, eu tenho que diminuir a intensidade. Se eu aumento a intensidade, eu tenho que diminuir o tempo de aplicação. Porque se eu aumentar os dois, vai queimar, vai dar ruim, tá? E se eu diminuir os dois, eu não vou ter efeito. Então, eles sempre vão ser inversos. Se eu tenho mais tempo, eu tenho menos intensidade. E vice-versa, beleza? E também a questão do efeito fisiológico. Então, para mim ter efeito fisiológico, eu preciso que essa temperatura chegue a um patamar de 40 a 45 graus Celsius, tá? Senão eu não tenho efeito nenhum, senão é placebo. E aí, basicamente é isso que a gente viu sobre calor superficial, beleza? Então, espero que tenha ajudado e valeu!